Café, forró e notícia. Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. Ontem, a governadora Raquel Lira reuniu os prefeitos eleitos e reeleitos na última eleição. O encontro teve como proposta de mostrar aos novos gestores as ações já realizadas pelo governo do estado e ouvir as demandas municipais e alinhar aí projetos com os prefeitos. Mário Flávio, meu amigo, esteve por lá e traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Mário! Muito bom dia para você, Lucas Medeiros, e ao nosso ouvinte aí no Café Forró e Notícia. Olha, foi um seminário movimentado que reuniu secretários, deputados, prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos na eleição deste ano. O convite foi da governadora Raquel Lira, mas quem chegou antes dela foi o prefeito do Recife, João Campos. Inclusive, ele disse que mesmo não sendo do lado político de Raquel, por ser um evento institucional, iria sim permanecer, e falou da expectativa da relação institucional entre ele e a governadora Raquel Lira, já que os dois devem se enfrentar nas eleições de 2026. Confira o que disse aí o prefeito do Recife, João Campos. Eu fui perguntado logo após a eleição, um dia ou dois depois, e eu disse, claro, se tiver um encontro, a gente for convidado, eu tiver agenda, eu vou estar presente. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Acho que é importante, sim. Eu disse há pouco na entrevista e repito, a gente tem visto no Brasil inteiro os governadores promovendo esses encontros com os prefeitos eleitos e essa capacidade de diálogo institucional que é muito importante, né? Então o primeiro passo é dialogar, o segundo é colocar em prática aquilo que foi construído através do diálogo. Então eu espero que o Recife possa ser tratado com respeito e com dignidade nessa relação. Quem esteve representando Caruaru foi a vice-prefeita eleita Deise Silva, já que o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele se recupera de uma cirurgia. Deise falou das expectativas, né, sobre os anúncios de Raquel aí para a nossa região de Caruaru. A gente fica feliz de poder participar. Essa é uma afirmação, uma reafirmação do compromisso de todo o time de Pernambuco e, sobretudo, da nossa governadora Raquel, que é de Caruaru, conhece Caruaru como a palma da mão. E a gente espera aqui levar para Caruaru, para o povo da nossa cidade, muitas melhorias, investimentos e os anúncios que a gente está esperando. Continuidade, né, do que Raquel já vem entregando, né? Raquel vem aí se empenhando junto com todo o time de Pernambuco, investimentos na água, na Compesa, na infraestrutura. A gente tem aí algumas promessas para Caruaru, para a continuidade do investimento, principalmente no saneamento básico da nossa cidade. Então as expectativas são as melhores possíveis. A governadora Raquel Lira chegou por volta de 10 da manhã ao evento. Fez uma breve fala, destacou o que deve ser anunciado e também como será a política dela para os próximos anos em relação aos municípios. A gente vai fazer uma prestação de contas, um balanço do nosso governo nesses 2 anos que estão completando nesse mês de dezembro e falar, sobretudo, do próximo ciclo de 2 anos, recebendo os novos prefeitos eleitos, reeleitos, eleitas e reeleitas, para a gente poder tratar dos investimentos do Estado e do regime de colaboração para que os municípios possam ter nas mais diversas áreas de educação, de saúde, assistência social, infraestrutura, o apoio do governo de Pernambuco para poder chegar na vida da população. Raquel disse que não vai olhar para a cor partidária, se é aliado ou se é opositor, mas que sim vai tratar de todas as formas os municípios, independente da posição política. Confira. Estamos trabalhando em Pernambuco por inteiro, com muito respeito a todos e todas, prefeitos e prefeitas eleitos legitimamente pelo povo de Pernambuco. Eu disse sempre que nenhuma bandeira partidária, que nunca perguntei em quem votou o prefeito ou prefeita para apoiar o município com a ação concreta do Estado. E nós estamos chegando aos 184 municípios pernambucanos. Por fim, a governadora anunciou diversas ações para os municípios do Estado e fez uma prestação de contas do mandato, elencando pontos importantes na área de saúde, educação e segurança. Confira o que ela disse. E é importante a gente poder falar de projetos que já estão em andamento e que estão com o pé no acelerador. O programa PE na Estrada, o Águas de Pernambuco, o programa Pernambuco Sem Fome, o Juntos pela Educação, o Juntos pela Segurança, o Cuida PE e o investimento que tem sido feito na saúde pública de Pernambuco e como que os prefeitos podem trabalhar junto com a gente. A gente tem feito isso durante esses primeiros 2 anos com prefeitos que hoje estão no mandato e vamos continuar com o pé no acelerador, agora com recurso em caixa, podendo trabalhar
para chegar na vida de cada município, de cada recanto de Pernambuco. Muito bem, Lucas Medeiros, esse é um resumo do seminário que aconteceu Mudar Juntos aqui no Recife. Daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, eu vou comentar algumas falas que separamos aí sobre este evento e também falar, é claro, da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Lucas, eu volto com você. Beleza, Mário, obrigado aí pelas informações, né, trazendo aí todo esse resumo, né, e como foi esse encontro aí da governadora Raquel Lira com os prefeitos eleitos e reeleitos. Olha, Mário continua com a gente, rapaz, porque ele também acompanhou a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Foi cancão, viu? E ele traz tudo a partir de agora. Fala, Mário! Olha, foi uma tarde bastante movimentada na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A votação começou por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, e se estendeu até a noite. Tudo isso porque teve um bate-chapa e foi uma eleição emocionante da primeira secretaria. Mas antes, o presidente Álvaro Porto foi reeleito, né? Ele foi candidatura única para mais 2 anos à frente da Assembleia Legislativa do Estado. E ele comentou a expectativa dele para esse próximo mandato. Jesus agradou todo mundo. Então a gente faz um trabalho aqui em conjunto, principalmente de fortalecimento para a casa de Joaquim Nabuco. E isso aí é normal numa democracia, que quem não quer votar, não tinha outro candidato para votar, votou em branco, mas graças a Deus o resultado está aí. Nós vamos por mais 2 anos trabalhando para fortalecer mais ainda o Legislativo de Pernambuco. Álvaro Porto também disse o que espera da relação entre a Assembleia e o Palácio do Campo das Princesas. Olha, a gente sempre vem trabalhando em sintonia com o governo do Estado, mas sempre mantendo altiva aqui a Assembleia, que a gente, nesse trabalho de fortalecimento aqui, tudo que vem para essa casa é discutido, se discute os projetos e, tendo diálogo, a gente vai continuar tendo esse diálogo com o governo do Estado para aprovar o que for bom para os pernambucanos. O destaque dessa eleição foi o PSB, que emplacou vários cargos importantes na mesa diretora. O presidente do partido, Sileno Guedes, fez uma avaliação do pleito. O PSB, pela proporcionalidade, é a maior bancada da casa. Na verdade, se o PSB se fosse respeitada a proporcionalidade, o PSB teria a presidência da casa, né, pela quantidade de deputados que tem na Assembleia. Então, nós, nas chamadas, que é o processo que se forma, que se compõe a mesa, o PSB teria direito a fazer a primeira chamada, que é a primeira vice-presidência, a segunda rodada, que é a segunda vice-presidência, e assim foi feito. A primeira secretaria foi fruto de um processo de uma disputa que não estava na programação do PSB. O PSB apresentou oficialmente 2 candidatos, o deputado Rodrigo Farias, que é o primeiro vice-presidente eleito da casa, e o deputado Aglailson Vitor, que é o segundo vice-presidente eleito da casa. A eleição do deputado Francisco Mar Pontes, que é no companheiro nosso do PSB, se deu por uma disputa. E o resultado está posto e aí o PSB fica com 3 vagas na mesa. Uma surpresa foi a eleição de Francisco Mar Pontes para primeiro secretário, já que o Gustavo Gouveia, que é o atual primeiro secretário, era cotado como favorito, mas acabou perdendo a eleição de forma surpreendente. Ele conversou com a equipe da gente e explicou, né, como ele conseguiu vencer essa eleição. A sensação minha, é uma sensação coletiva. Existiu uma força política maior do que nós, foi o desejo dos deputados. Nós vamos ter uma sintonia fina com o presidente, inclusive eu humildemente irei aprender muito com ele, porque ele tem feito um grande trabalho nesta casa. Então esse foi um balanço da eleição da mesa diretora da Assembleia para o biênio 2025-2026. Eu volto aí no estúdio. Beleza, Mário, obrigado aí pelas informações, Mário Flávio, que acompanhou toda essa movimentação política lá na capital pernambucana. E o professor Marco Aurélio Freire está chegando. Vai falar sobre essa eleição da mesa diretora da ALEP e também essa reunião da governadora Raquel Lira com os prefeitos eleitos e reeleitos. Bom dia, professor! Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros, porque ontem a governadora Raquel Lira reuniu mais de 150 prefeitos eleitos e reeleitos de Pernambuco. E isso foi uma demonstração de força política, porque Pernambuco tem 184 municípios. Agora, é claro que nem todos os prefeitos que estavam lá eram governistas, incluindo, por exemplo, o seu maior opositor,
João Campos, prefeito reeleito do Recife, que também passou por lá. Agora, o que esses prefeitos queriam? Bem, todos eles queriam anúncios de obras, recursos, investimentos por parte do governo do estado em seus municípios, já que eles vão começar o mandato em janeiro de 2025 e claro que querem ver obras sendo tocadas nas suas cidades. O caso é que a governadora realmente fez sim anúncios. Ela fez um anúncio, por exemplo, de 302 milhões de reais para a construção de 52 novas creches em 43 municípios, que vão abrir aí 15 mil vagas na educação infantil. E também prometeu implantar 120 cozinhas comunitárias até o final do mandato dela. Foram 2 anúncios importantes e que realmente podem ajudar os municípios, mas não era isso que os prefeitos queriam apenas. É óbvio que muitos deles queriam outros anúncios, e aí eu estou entrando em questão de água, em questão de estradas, em outras questões que levem aí a encher os olhos dos prefeitos. Porém, o que o governo disse foi que vai trazer novos anúncios em seminários regionais. Esse seminário, digamos assim, foi um seminário geral, um encontro geral, mas ela também vai fazer encontros tópicos, ou seja, encontros regionais que promovam aí, que ela vai promover e vai andar pelo estado de Pernambuco todo no ano de 2025. De todo modo, a estratégia do governo Raquel Lira ficou clara. É sempre uma tentativa de dialogar com os prefeitos, porque ela também já foi prefeita e isso ajuda, mas para ganhar 2025, uma vez que vai ser preciso realmente chegar junto dos prefeitos que estão mais próximos da população, do que outros políticos, e se isso ocorrer, ela pode fazer uma base muito mais sólida para 2026, onde vai disputar, se João Campos renunciar à Prefeitura do Recife, vai disputar uma eleição bem acirrada, segundo as pesquisas que já temos hoje. De todo modo, é interessante também ver como que a oposição vai reagir a isso, já que não tem a caneta está hoje na mão de Raquel Lira. Mas aí, a conferir. Saindo, da questão do executivo, vamos para a questão do legislativo, porque ontem foi um dia também importante na LEP, já que tivemos a eleição da mesa diretora. E aí eu vou lembrar que é o seguinte, a mesa diretora já tinha sido eleita no passado, tinha sido reconduzida, mas essa eleição foi anulada pelo STF, e, portanto, o Álvaro Porto acabou tendo de remarcá-la para ontem. E nessa remarcação, o Álvaro Porto foi novamente candidato, foi reconduzido sem nenhum problema, porque não houve candidatura contra ele, ou seja, não houve o chamado bate-chapa. E Álvaro Porto foi reconduzido com 37 votos, lembrando que são 49 no total, então 12 deputados não votaram nele, mas enfim, a maioria da casa se pronunciou, 25 votos. Você já leva a eleição, porque é a maioria simples, e aí acaba que Álvaro Porto foi reconduzido sem maiores problemas. Agora, onde nós tivemos bate-chapa, aí sim, todas as atenções foram voltadas para a primeira secretaria, que é o segundo cargo mais importante da mesa, mais até do que a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, que são cargos mais simbólicos. Bem, o que ocorreu é que Gustavo Gouveia já era o primeiro secretário, aliás, ainda é, e ele tentou a recondução dele, a reeleição. E quem bateu chapa com ele foi Francilmar Pontes, do PSB. E aqui tem um detalhe bom da gente analisar, é que Francilmar Pontes foi candidato contra o seu próprio partido, porque Sileno Guedes, também deputado estadual e presidente do PSB, apoiava o Gustavo Gouveia. Mas Francilmar foi para a luta e no primeiro turno já ficou na frente com 22 votos a 20. No segundo turno acabou vencendo a eleição por 26 votos contra 19. 3 deputados votaram nulo e um deputado ficou ausente. Então, no final das contas, essa vitória foi uma vitória surpreendente de Francilmar Pontes, que tem um bom trato na casa, que circula muito bem e também acabou revelando 2 coisas. Primeiro, que Gustavo Gouveia tinha insatisfações na base que, nesse momento de voto secreto, ele não conseguiu segurar. A segunda coisa é que quem articulou a eleição de Francilmar, no caso a candidatura, foi um deputado federal, o Eduardo da Fonte, do PP.
e porque ele tentou lançar o Caio Maniçoba, não conseguiu, acabou lançando o Francismar Pontes, que tinha melhor trânsito na casa, e o resultado foi a eleição do PCBista. Aqui tem um detalhe interessante, porque Eduardo da Fonte está, digamos assim, em conflito aberto contra os Gouveia por bases políticas, já que os Gouveia cresceram muito nessa eleição, né? E isso, né, acabou gerando esse conflito com o Eduardo da Fonte. Além do mais, depois da vitória de ontem, o que se diz nos bastidores da política é que para a MUP, onde o Marcelo Gouveia, irmão do Gustavo, é o presidente que quer a reeleição, a MUP também vai acabar tendo bate-chapa, também promovido por Eduardo da Fonte, que está falando com alguns prefeitos justamente para se candidatarem, e isso pode, né, atrapalhar muito os Gouveia, que já perderam aí seu espaço na Assembleia, que podem ver o espaço da MUP também cair por terra. Por isso, né, é interessante a gente acompanhar esse embate entre os Eduardo da Fonte e os Gouveia, como vai se dar daqui para frente. De todo modo, outra coisa inusitada é que a gente também viu um movimento diferente, onde o PSB ganhou 3 cargos na mesa, porque eles já conseguiram a primeira vice-presidência e a segunda vice-presidência também, e isso com o Rodrigo Farias e o Aglailson Vitor, e agora a primeira secretaria com o Francismar Pontes. Fortaleceu o PSB na casa e, ao mesmo tempo, o PP de Eduardo da Fonte fortalecendo a oposição, embora o PP é o maior partido do governo Raquel Lira. Ou seja, a eleição na Assembleia teve muito mais a ver com situações regionais do que com o embate governo-oposição. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Valeu, professor Marco Aurélio Freire, trazendo aí toda essa análise da reunião da governadora Raquel Lira com os prefeitos eleitos e reeleitos, né? E também dessa eleição da mesa diretora da Alep. Mas olha só, tá lá no blog do Mário Flávio, atenção, presta atenção, blogdomarioflavio.com.br, que o nosso amigo Vital Florencio assumiu a Secretaria de Serviços Públicos e Sustentabilidade aqui de Caruaru, rapaz. Tá certo? Esse anúncio foi feito ontem, tá? Da nomeação do Vital Florencio. Até então, Vital exercia a função de secretário executivo da pasta e agora assume a titularidade. Olha aí, né? O grande Vital Florencio. Então acessa lá, blogdomarioflavio.com.br, para você acompanhar toda essa informação, tá certo? Toda essa notícia em relação ao Vital Florencio e também diversas notícias do mundo da política.